Então, bora lá, que a primeira coisa que eu quero que você entenda é a fazer o direcionamento do seu cliente. O seu cliente chegou aqui, você está produzindo um conteúdo, como é que você faz, né? Muita gente me pergunta, como é que eu faço essa conversão? Comecei a produzir conteúdo, receber muitas perguntas, e como é que eu faço a diferenciação para não ser sugada pelo meu Instagram? Ou às vezes no seu próprio escritório, o que você responde para aquela pessoa para que você não se sinta sugado e ela ainda assim contrate o seu serviço. Quem aqui nunca passou pelo negócio, a pessoa chega, faz um monte de pergunta, você gasta mais de hora ali respondendo ela e depois ela fecha com outro advogado. Eu não quero que isso aconteça com você, mas isso é muito comum. E existe sim uma técnica por trás para você evitar que isso aconteça. E é exatamente por isso que a primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês é o direcionamento, né? Como é que você aumenta em até 5 vezes a sua conversão de clientes? Primeiro caso aqui, ó, quem tá no YouTube tá vendo, a pessoa chega no seu direct e manda lá assim, ó, vai estar esse modelo aqui para vocês, tá, gente? Vocês podem copiar e utilizar para vocês. O cliente chega, geralmente, falando isso aqui, ó. Bom dia, doutora. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho. Te acompanho aqui e vejo que a senhora domina muito o assunto. Acontece que eu vi um post e está acontecendo mais ou menos isso aqui. Um dos meus irmãos mora na casa que era do meu pai há 3 anos e agora quer construir uma piscina. Ele disse que não sai de lá e que eu não posso cobrar aluguel. Diz ele que essa parte é herança dele. Tem algo que eu possa fazer ou é isso mesmo? Gente, isso aqui é um print real de uma pessoa que me mandou uma mensagem no direct. Eu não sei se você já produz o conteúdo ou não, inclusive, responde aqui embaixo, você produz conteúdo sim ou não? Só para eu ter uma ideia se vocês já produzem ou não. E mesmo, essa pergunta tá aqui como modelo de direct, mas o seu cliente, ele pode te perguntar. Ele, tipo, você tá em um salão, você falou que é advogada, ele pode te mandar essa pergunta. Você tá na fila do caixa, você falou que você é advogada, ele pode te mandar essa pergunta. Você tá no almoço da família e você falou que é advogada, ele pode te mandar essa pergunta. E como que você vai fazer, né? Isso aqui é um modelo para você entender a lógica por trás do que você tem que responder dentro de um limite de não ofender o nosso código de ética e ainda assim demonstrar autoridade para aumentar o seu índice de conversão. O que você vai fazer? Você vai responder assim, ó. Boa tarde, fulana, tudo bem? É muito importante que você fale o nome da pessoa. Isso demonstra o quê, gente? Pessoalidade, tá? Isso é um gatilho mental. Não sei se você sabe, mas, ó, é muito importante. E aqui no escritório todo mundo é orientado a chamar as pessoas pelo nome, tá? Boa tarde, fulana, tudo bem? Já a primeira dica, anota aí, ó. Pessoalidade, chamar as pessoas pelo nome. Boa tarde, fulana, tudo bem? Como vão as coisas por aí? Entendo, não é fácil mesmo, né? Essa frasezinha aqui, ela é básica, mas não pula ela, não. Sabe por quê? Isso daqui demonstra empatia. E é muito importante que a pessoa que está ali do outro lado veja que você não é uma máquina, você não é mais um, você está realmente entendendo que não é uma situação fácil, né? Não é fácil para ela. Então, é uma coisa que parece tosco, né? Mas tem que ter esse tipo de essa primeira frase aqui. Não é fácil, não. Eu entendo o seu momento, eu entendo o que você está passando, entende? A depender do caso, o herdeiro pode alegar isso mesmo. Então, aqui eu estou entrando na regra geral. Porque a regra geral não pode alegar isso? Pode, quem estudou inventário, né? A gente vai falar nas próximas aulas sobre isso, né? Sobre a parte prática. Mas para eu saber se isso se enquadra no seu caso, eu teria que analisar a situação. Então, o que eu quero que... Deixa eu terminar de ler antes de explicar, né? Falando por cima, eu posso correr o risco de te dar uma informação errada. Até porque no direito cada caso é um caso. Caso tenha interesse em agendar uma consultoria, me chama nesse link, coloca o link do WhatsApp. A gente não faz conversão por direct, gente. É muito importante você entender isso daqui, que você não faz conversão por direct, porque o Instagram é uma rede muito rápida. As pessoas não estão ali para comprar, para fechar nada. Então, você precisa trazer esse cliente para o WhatsApp. E se você estiver pessoalmente, né, presencialmente num lugar, é muito importante que você tente marcar um horário para aquela pessoa, ou que seja caso de atendimento que a gente vai falar já já. Então, qual que é a lógica por trás disso daqui? É importante você demonstrar pessoalidade, você demonstrar empatia, falar que você precisa analisar, porque senão você corre o risco até de responder errado, né? E a terceira coisa é você sempre falar a regra geral. Aqui eu afirmei que o herdeiro pode alegar isso mesmo. E por que isso acontece, gente? Quando a gente vai estudar, né, cobrança de aluguel pelo herdeiro que ocupa imóvel por exclusividade, eu não sei se você sabe, mas existem 2 caminhos. Você pode sim pedir a cobrança de aluguel proporcional pelo uso exclusivo do bem, mas você pode, inclusive, utilizar outra tese se você estiver advogando por esse herdeiro aqui,
que está morando no imóvel, você pedir para não ser cobrado aluguel, porque se tiver outros bens que cobrem o acervo e no final aquele bem ser considerado o quinhão daquele herdeiro, então eu tenho 3 herdeiros e 3 imóveis. Você entende que se eu tenho 3 imóveis de valor aproximado, no final esse herdeiro ele pode ficar com esse imóvel? Se isso daqui corresponder ao valor do quinhão dele, ele pode ficar sem pagar aluguel. Então, você está entendendo que eu estou respondendo uma regra geral? Afinal, ele pode realmente alegar isso daí, ser verdade? Mas você precisa analisar para saber o quê? Saber o patrimônio total, para ver se realmente ia cair nessa hipótese, porque senão ia ser aluguel proporcional. Então, sempre que alguém te fizer uma pergunta, responda com a regra geral. E eu faço isso, vocês que estão aqui, no direct eu faço isso demais. Eu não fico negando coisa, né? Se for simples dúvida, eu respondo. Mas se for análise de caso, eu vou te responder com a regra geral. Quer outro exemplo? Ah, doutora, mas é porque eu comprei uma casa durante o meu casamento, mas só eu que paguei, e aí agora eu não quero que os filhos do meu marido não tenham direito. E aí? Aí eu vou explicar para ela e falar assim: olha, dona Maria, nesse caso aqui, é porque assim, quando a gente tem um regime, né, legal, é da comunhão parcial, não sei qual que é seu regime, mas o geral é comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido na constância do casamento, independente de quem pagou na comunhão parcial, seu marido vai ter direito. Então, caso a senhora faleça antes dele, ele vai ter direito e os filhos dele podem vir a receber. Mas aí, para saber o seu caso específico e tentar mudar isso daí, fazer um planejamento acessório, eu teria que analisar. Você entende como eu sempre falo a regra geral? Eu preciso saber, e aí eu falo a regra geral, mas se ela quiser mais, se ela quiser que eu analise o caso, se ela quiser saber qual que é o melhor caminho para ela, como que ela faz para poupar tempo e dinheiro, isso tudo tá lá na consultoria paga. Você tá entendendo a lógica por trás, gente? Então, você sempre vai responder o quê, gente? Você vai responder a regra geral. Falou a regra geral, é isso. E aí você vai mandar o link do WhatsApp para a pessoa agendar a consultoria. Ah, mas a pessoa não quis fechar a consultoria. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, ó, vamos pensar aqui comigo. Pensa se todo mundo que entrasse na Chanel comprasse lá. Todo mundo que entrasse na Renner, na C&A, comprasse lá. Gente, não é porque alguém entrou em contato que ele já é seu cliente. Ele é um potencial cliente. E aqui eu vou te ensinar técnicas para você aumentar a chance de conversão. Mas eu quero que você tenha cada vez mais pessoas entrando em contato com você, porque quanto mais pessoas entram em contato com você, maior a chance de você ter conversão de clientes. Você está entendendo a lógica por trás?